Imagine caminhar pela imensa Praça Vermelha em Moscou. O frio corta o rosto, o som das botas ecoa entre os muros do Kremlin, e ali, diante dos olhos, ergue-se uma construção sombria, geométrica, quase silenciosa: o Mausoléu de Lenin. Uma estrutura que guarda não apenas o corpo de um homem, mas o símbolo de uma era inteira. Mas por que, afinal, o corpo de um líder revolucionário ainda repousa em exibição, décadas depois da queda do regime que ele criou? E mais, o que mantém aquele corpo aparentemente intacto, desafiando o tempo e a própria natureza? Esse é o túmulo da glória, o santuário da revolução que se recusa a morrer. Quando Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin, morreu em 21 de janeiro de 1924, a União Soviética ainda era um experimento recente. O país estava devastado pela guerra civil, faminto, dividido. A morte do líder gerou um choque coletivo. Milhares de pessoas caminharam por quilômetros, sob um frio de quase 40 graus negativos, apenas para ver o corpo do homem que havia prometido um novo mundo. Filas intermináveis se formaram em Moscou. O luto transformou-se rapidamente em adoração. E foi nesse momento que um dilema histórico nasceu. O que fazer com o corpo de Lenin? Alguns líderes queriam enterrá-lo conforme os costumes ortodoxos. Outros, liderados por Joseph Stalin, viram na morte de Lenin uma oportunidade política. A ideia era simples e poderosa: transformar o corpo do líder em símbolo eterno. Um Lenin imortal seria o pilar espiritual do novo Estado soviético. O projeto começou às pressas. O corpo de Lenin foi embalsamado temporariamente e colocado num pequeno mausoléu de madeira. Mas os soviéticos não queriam apenas conservar o corpo, queriam vencê-lo biologicamente. A ciência, que havia se tornado uma nova religião para o regime, seria usada para desafiar a decomposição. 2 cientistas foram convocados, Vladimir Vorobyov e Boris Zbarsky. O trabalho deles era quase impossível: manter o corpo de um ser humano em perfeito estado por tempo indeterminado. Eles desenvolveram um método secreto que até hoje intriga pesquisadores do mundo todo. O processo envolveu a drenagem completa dos fluidos corporais e a substituição por uma solução química à base de formaldeído, acetato de potássio, glicerina e outros compostos que nunca foram oficialmente revelados. A cada 18 meses, o corpo de Lenin é retirado do mausoléu e submetido a um banho de restauração que dura semanas. As condições de temperatura e umidade dentro do sarcófago são rigorosamente controladas, 16 graus Celsius e 80% de umidade. É como se o corpo estivesse em suspensão entre a vida e a morte, um estado artificial de permanência. Mas o mausoléu não é apenas um túmulo, ele é uma mensagem. Sua arquitetura, desenhada por Alexei Shchusev, segue o modelo das pirâmides do Egito e dos zigurates da Mesopotâmia. Formas geométricas, degraus ascendentes, simbolizando a elevação do espírito. O mármore vermelho e o granito preto representam a luta e o luto. O corpo, ao centro, é o altar. Tudo foi pensado para provocar reverência. Durante décadas, milhões de pessoas entraram naquele salão em silêncio, passando diante do vidro iluminado que protege Lenin. A experiência era quase religiosa. Para o regime soviético, Lenin era mais do que um homem. Era a prova viva, ou quase viva, de que o socialismo havia triunfado sobre a morte. Nos anos 1930, o mausoléu tornou-se o centro do poder soviético. Stalin mandou construir tribunas no topo da estrutura, de onde observava desfiles militares e discursos. O corpo de Lenin, abaixo, servia como uma espécie de guardião eterno da revolução. Em 1953, quando Stalin morreu, ele também foi colocado ao lado de Lenin, mas a união durou pouco. Após o discurso de desestalinização de Nikita Khrushchev, o corpo de Stalin foi retirado e enterrado discretamente junto à muralha do Kremlin. Lenin permaneceu, imóvel, inabalável. Com o colapso da União Soviética em 1991, esperava-se que o novo governo russo desse um fim àquela relíquia do passado. Mas o mausoléu resistiu, porque o mausoléu não é apenas sobre Lenin, ele é sobre identidade. É o espelho de um país que ainda não decidiu se quer enterrar o passado ou preservá-lo.
Para uns, ele é um símbolo de orgulho nacional e resistência. Para outros, um lembrete sombrio de autoritarismo e dor. Mas, em ambos os casos, o túmulo fala mais sobre os vivos do que sobre o morto. Ele é o retrato físico de uma memória coletiva que não se apaga. E há algo mais. A ciência por trás da conservação de Lenin tornou-se uma disciplina independente. O Laboratório de Substâncias Biológicas Especiais, mantido em sigilo pelo governo russo, continua a funcionar até hoje. Os cientistas responsáveis desenvolvem técnicas de conservação aplicadas a corpos humanos e tecidos biológicos com precisão quase cirúrgica. Muitos dos métodos usados ali influenciaram avanços na criogenia, na biotecnologia e até na medicina regenerativa. De maneira irônica, o corpo de Lenin, símbolo de um sistema político extinto, acabou impulsionando a ciência que busca vencer a morte de forma real. Mas há uma verdade incômoda. Manter Lenin vivo custa caro. O governo russo gasta anualmente milhões de rublos na manutenção do mausoléu. E embora o Kremlin tente minimizar o custo, especialistas estimam que o valor total de preservação ao longo de um século já ultrapassa dezenas de milhões de dólares. Cada reparo, cada troca de solução química, cada ajuste no sistema de refrigeração, tudo é meticulosamente monitorado. É uma operação mais próxima de um laboratório científico do que de um túmulo. Hoje, quase 100 anos após sua morte, o corpo de Lenin permanece ali, como se o tempo o tivesse esquecido. Seu rosto, cuidadosamente reconstruído com cera e camadas de polímeros, parece dormir em silêncio. Mas do lado de fora, Moscou mudou. O capitalismo floresce, os letreiros brilham, as lojas de luxo se espalham pela mesma praça, onde um dia milhões marcharam sob bandeiras vermelhas. O contraste é brutal. Dentro, o corpo do passado. Fora, o corpo do futuro. E o mais curioso, todos os visitantes, mesmo os que não acreditam no mito, saem do mausoléu com a mesma sensação, a de ter presenciado algo que transcende o humano. Porque diante daquele corpo imutável, a pergunta inevitável surge: o que é mais poderoso, a vida que termina ou a ideia que se recusa a morrer? O mausoléu de Lenin é, portanto, mais do que uma atração turística. É uma máquina simbólica, projetada para eternizar um ideal. E enquanto seu corpo permanecer ali, o debate entre passado e futuro continuará aberto. Não é apenas o corpo de Lenin que repousa sob aquele vidro. É a própria história da Rússia, dividida, complexa, fascinante. E talvez seja por isso que, mesmo após um século, ninguém ousa desligar as luzes do mausoléu. Porque apagar Lenin seria, de certa forma, apagar uma parte da própria alma russa. Se você gostou desse vídeo sobre o túmulo da glória, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Aqui nós revelamos o lado oculto da história, o que os livros mostram, mas poucos realmente enxergam. Até o próximo episódio.